Dando sequência aqui à nossa playlist de trigonometria 1, né, que é a trigonometria no triângulo, vamos agora entender a definição da lei dos cossenos e ver a demonstração dela. Este é o objetivo desta aula. Então, o título aí, ó, lei dos cossenos. Primeiro, a gente já viu a lei dos senos, né? Já tem aulas aqui sobre a lei dos senos antes deste vídeo, né, os vídeos anteriores. E agora vamos aí à lei dos cossenos. Este assunto é o penúltimo assunto de trigonometria 1, né, de trigonometria no triângulo. O próximo assunto depois desse é a área do triângulo, né, que a gente tem aí um monte de fórmula de achar a área e temos também na trigonometria, tá? Então a gente vai ver, é o próximo assunto, tá? Pra gente encerrar aí essa playlist de trigonometria 1. Então vamos à definição da lei dos cossenos. Definição, ó. Para todo triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado qualquer é igual à soma do quadrado da medida dos outros dois lados, subtraída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Esta aqui é a definição, né, por escrita da lei dos cossenos. Eu fiz aqui o desenho do triângulo, ó, porque eu percebo que muita gente tem dúvida, né? Principalmente só de colocar as letrinhas no triângulo as pessoas já têm dúvida. Então por isso que eu fiz esse desenho assim, né? E depois vou apresentar a fórmula para vocês, mas por enquanto eu quero que vocês entendam o que acontece nos desenhos. Olha só, eu tenho um triângulo ABC, ó, ABC. O nome do triângulo é sempre dado pelos pontos, né? O triângulo ABC, ABCD, né? O quadrado ABCD, né? O quadrado tem 4 pontos lá, então vai ter ABCD. Pode usar outras letras, poderia ser, sei lá, W, X, qualquer coisa, tá? Geralmente é mais comum usar essas letras. Então aqui, A, B, C. Não precisa necessariamente nessa ordem, poderia ser A, B, C, poderia ser A, B, C, não importa a ordem aqui, tá? Mas depois de dados nomes, a ordem das letrinhas aqui importa. Então, ó, se esse aqui é o ponto A, esse ângulo aqui que está junto do ponto A é o A ângulo. Então, para a gente representar o A ângulo, a gente coloca o A com letra maiúscula também, só que um chapéuzinho, né? O acento circunflexo aí no A, certo? E o lado que está oposto ao ponto A e o ângulo A é o Azinho. Ó, aí eu chamo de Azinho porque é o A minúsculo. A representação do nome dos lados tem que ser minúsculo. Aqui é o ponto B, então esse é o B ângulo, então é o B com acento circunflexo. E o lado que está oposto ao ponto B e o B ângulo é o Bzinho. E aqui no C, esse é o ponto C, o C ângulo, e o lado que está oposto ao ponto C e o C ângulo é o Czinho. Nome de lado sempre minúsculo, certo? Então, a lei dos cossenos, ela nos diz isso daqui, ó. O quadrado da medida de um lado qualquer, ó, esse A ali ele representa um lado qualquer, é igual, ó, à soma do quadrado da medida dos outros dois. Então, o B e o C aqui é a soma, né, ó, do quadrado da medida dos outros dois lados, está sendo representada pela letra B e C, subtraída do dobro, ó, subtraída do dobro do produto, tá vendo, ó, do produto desses dois lados, né, BC no caso, desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, não é que tem 3 fórmulas, tá? É porque eu coloquei as 3 possibilidades, né? Você pode ter aqui a medida de um lado, sei lá, do lado Azinho aqui, ó. Ou você pode ter a medida do lado Bzinho, ou pode ter a medida do lado Czinho, tá? Mas é uma fórmula só, é porque é só essa, né? E essas outras duas são derivadas dessa primeira aqui, tá? Mas só muda as letras, mas a fórmula a lei dos cossenos é essa daqui.
Para todo triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado qualquer é igual à soma do quadrado da medida dos outros dois lados, subtraída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Certo? A diferença da lei dos cossenos para a lei dos senos é que na lei dos senos a gente precisava sempre de dois ângulos, né? Para eu poder descobrir a medida de um lado, eu tinha que ter sempre dois ângulos, né? Aí eu pegava, por exemplo, esse ângulo aqui que estava oposto a esse lado, aí eu dizia que esse lado é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele. E o outro é a mesma coisa, né? É o Bzinho aqui, o Bzinho é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele. A gente precisava de dois ângulos. Agora, na lei dos cossenos, eu preciso só de um. Eu preciso de um ângulo que está entre dois segmentos, né? Ó, que está entre dois lados. O lado ele é caracterizado pelo segmento, né? Ó, o segmento AB representa o lado Czinho. O segmento AC representa o lado Bzinho. E se você pegar o segmento AB e o segmento AC, ele forma um ângulo aqui, certo? E aí aqui na lei dos cossenos, a gente vai usar o cosseno desse ângulo formado entre os dois lados aqui, ó. E aí tem três lados, né? Tem três ângulos, então por isso que tem três derivados aqui da fórmula da lei dos cossenos. A gente pode pegar esse segmento aqui também, ó, o segmento AB e o segmento BC. Aí vai ver que forma um ângulo aqui entre eles. Podemos pegar também o segmento AC e o BC e vamos ver que forma outro ângulo aqui também, certo? Então vamos à demonstração disso. Já vimos aqui a fórmula da lei dos cossenos. Já conhecem? Essa daí é a fórmula. Então vamos à demonstração, ó. Para a gente demonstrar isso, outra coisa que é importante eu falar. Essa demonstração que eu vou fazer é para triângulos obtusângulos. Mas tem outras demonstrações em outros tipos de triângulos. Eu não vou fazer todas aqui, né? Porque eu não tenho necessidade. Eu não preciso fazer todas aqui, porque todas chegam na fórmula da lei dos cossenos. Se você quiser saber, procura aí na literatura, nos livros, no YouTube, no Google, que vai ter aí outros tipos de demonstrações com outros triângulos, certo? Então, para demonstrar a lei dos cossenos para triângulos obtusângulos, consideramos o triângulo ABC abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, esse triângulo ABC. O triângulo ABC é o triângulo que está aqui em verde, ó. Ele vem desse ponto A aqui embaixo, B, C. É esse triângulo em verde. Aí, o que eu fiz? Eu tracei a altura relativa ao lado AC, certo? A altura relativa ao lado AC. O lado AC está aqui, ó. Então a altura você puxa ela um pouquinho mais para cá e calcula a altura aqui, certo? Olha só o que forma, né? Olha só o que forma. Quando a gente tira ali a altura, né? Ela forma um triângulo retângulo. O triângulo aí que a gente já está acostumado a resolver, né? Desde o começo da playlist de trigonometria. Então, é a partir dele que sai, né? Ó, no triângulo retângulo, obtido ao traçarmos a altura relativa ao lado AC, temos isso daí, certo? Formou-se aqui, ó, na hora que eu tracei a altura dele, um triângulozinho retângulo aqui. Aí, ó, aqui eu marquei o ângulo, aqui tem outro ângulo também. Aí aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Porque virou um triângulo retângulo, então o ângulo reto aqui mede 90 graus, certo? Aí eu tenho um ângulo aqui que eu desconheço o valor. E esse ângulo que está aqui, ó, do triângulozinho menor que formou, ele é 180, que é o todo, né? Ó, se você imaginar lá a circunferência, deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Se você imaginar lá a circunferência, você cortar ela no meio, essa abertura de arco aqui tem 180 graus. Do mesmo jeito que está aqui, ó. Se você imaginar essa linha reta aqui, essa abertura vai ter 180 graus. Então, para mim saber o valor desse ângulo, eu pego o 180, que é o todo,
e subtraio do A ângulo, né? Ó, porque o A tá aqui, então esse daqui é o A ângulo, aqui é o C ângulo e aqui é o B ângulo, né? Então eu subtraio o todo do A ângulo, certo? E aí eu obtenho o valor deste ângulo aqui, ok? Então, ó, vamos desenvolver aí a demonstração. Se você pegar o triângulo BCD, quem é o triângulo BCD? BCD é o triângulo grandão inteiro, incluindo a altura aqui que a gente prolongou. Vamos usar o teorema de Pitágoras aí. Então, o que o teorema de Pitágoras nos diz? Que o quadrado da hipotenusa, ó, a hipotenusa é o que está sempre oposto ao ângulo reto, que vale Azinho. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Este cateto aqui, ó, a gente tem a hipotenusa, um cateto e o outro cateto. Esse cateto aqui, ele vale B mais M, porque esse segmento aqui, CA, vale Bzinho, e esse segmento AD vale M. Então, o segmento inteiro vale B mais M. E aí eu elevei ao quadrado. E este segmento aqui, que é um outro cateto, ó, o BD, ele vale H. Esse ângulo aqui é do ângulo aqui, tá? Mas o segmento inteiro ele vale H. Então, H ao quadrado. Aí eu vou desenvolver esse produto notável aqui, certo? B mais M ao quadrado é B mais M vezes B mais M. Você pode abrir ele e fazer a distributiva lá, né, no chuveirinho, ou você pode se lembrar da propriedade, né, ó, que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é B, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é M. Como a gente usa mais aqui, né, então o primeiro sinal ali também é mais. Se fosse menos, o primeiro sinal aqui seria menos, certo? E aí o H ali eu copiei. E aí, depois de eu desenvolver o produto notável, me deu aqui a primeira equação. Mas você poderia desenvolver também, né, fazendo a distributiva, né? Às vezes a gente tem aqui, ó, B mais M ao quadrado. B mais M ao quadrado é a mesma coisa que B mais M vezes B mais M. E aí você poderia fazer aqui, ó, a distributiva. Ia ver que ia dar a mesma coisa, tá? Então, isso daqui nos resultou na primeira equação. Agora, vamos olhar aqui, ó, para o triângulo ABD. ABD é esse triângulozinho menor aqui, ó, o triângulozinho menor. Vamos usar o teorema de Pitágoras de novo. O que o teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa nesse triângulo pequenininho? O que está oposto ao ângulo reto, que vale Czinho. Então, Czinho ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto aqui é M, né, ó, nesse triângulo menor, e o outro cateto é H. Então, H aqui, né, tá aqui em cima. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, M e H. Aí agora eu vou isolar o H, certo? Eu vou isolar o H. Então eu passo o H para o lado de cá e passo esse C ao quadrado para o lado de cá. Aí vai ficar C ao quadrado menos M ao quadrado. Porque olha só, quando eu passo o H ao quadrado para cá, ele ficaria negativo. E quando eu passo C ao quadrado para cá também, ficaria negativo. Aí você ia multiplicar por menos 1, né? E aí ia ver que o M ia ficar negativo, tá? Eu vou até fazer isso porque às vezes a gente fica falando isso e aí não entendem, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para me fazer, ó. Tá, C ao quadrado, M ao quadrado, H ao quadrado. Eu vou isolar o H, então vai ficar menos H, né? Ó, passei o H para cá, M ao quadrado, menos C ao quadrado. Aí, ó, não é interessante que a gente deixe a primeira letra aqui negativa. Então, você vai multiplicar tudo por menos 1. Aí vai ficar, então, H ao quadrado menos M ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, em vez de eu deixar o M aqui na frente, para o sinal negativo ficar na frente, eu troquei o C com M. Aí ficou H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Certo? Olha lá, ó.
Exatamente o que ficou aqui. Certo? Tá aí o passo a passo. Então eu chamei isso daqui já ali de primeira equação, essa daqui de segunda equação. Agora a gente vai lembrar lá daquela fórmula, né, que a gente viu para calcular o cosseno de ângulos que são maiores do que 90 graus, né, que era o cosseno de 180 menos o ângulo que a gente está procurando. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo o cosseno nessa fórmula aqui, a gente pega o oposto dele, o oposto do cosseno do ângulo, certo? E qual que é a fórmula que calcula o cosseno? Né? Ainda nesse triângulozinho pequenininho. É o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Então o cateto adjacente aqui, ó, nesse triângulozinho aqui, ó, o que tem o ângulo aparecendo é o 180 menos o ângulo, né? Então o cateto adjacente aqui é o M. E a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, que é o Czinho. Então, M sobre C. Essa expressão aqui vale menos cosseno de A. Então esse C aqui que está dividindo M, eu vou passar ele multiplicando o menos cosseno de A. Então o M vai ficar aqui sozinho do lado da igualdade, ó. Então vai ficar M igual a menos C, né? Porque esse C aqui passou multiplicando o menos cosseno do ângulo. Então C vezes menos cosseno de A vai dar menos C cosseno de A. Aqui. E aí eu chamei isso aqui de terceira equação. Aí a gente vai fazer a substituição agora. Eu vou substituir a segunda equação na primeira. Então a segunda equação é essa e eu vou substituir ela, ó, vou substituir o h aqui na primeira equação. Então vai ficar, a primeira equação é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais 2b vezes m mais m ao quadrado mais h. Então eu vou tirar o h e vou colocar c ao quadrado menos m ao quadrado. Então tá aqui, ó. Esse começo aqui eu copiei e eu tirei o h e coloquei c ao quadrado menos m ao quadrado. E o m ao quadrado que estava aqui no final, eu botei ele aqui para o começo, para os termos que tem quadrado ficar junto, os termos que não tem e o termo que eu substituí. Aí a gente pode fazer algumas simplificações. Olha só, deixa eu pegar a caneta aqui para eu poder cortar. Ó, a gente pode simplificar este m ao quadrado aqui com este menos m ao quadrado aqui. E aí sobra a ao quadrado, b ao quadrado, certo? Esse c ao quadrado que sobrou, já coloquei ele para cá, para os termos que tem quadrado ficar junto. 2bm, e isso aqui eu chamei de quarta equação. Aí agora eu vou substituir a terceira equação, que é esta aqui, ó, m menos o cosseno de A ângulo, na quarta equação, que é essa equação que eu acabei de descobrir. Então vai ficar a terceira sendo substituída na quarta. Então a quarta é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2b vezes m. Então, em vez de eu colocar o m aqui, ó, eu vou colocar menos cosseno, menos c vezes o cosseno de A. Então tá aqui, vezes menos c cosseno de A, certo? E aí agora é só eu arrumar, né? Ó, então vai ser a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? E aí aqui eu faço a boa e velha multiplicação. Vai dar 2 menos 2bc, né? Ó, esse, na hora que eu faço a multiplicação aqui, 2b vezes menos c dá menos 2bc vezes o cosseno de A ângulo, certo? Então, isso aí nos chega aí na boa e velha fórmula da lei dos cossenos, certo? Então tá aí a demonstração, tá? Temos outras demonstrações, como eu disse, em outros triângulos, tá? Mas não tem como eu fazer todos os tipos de demonstrações aqui, tá? Eu fiz isso daí só para vocês verem que de fato, né, ó, chega na fórmula que a gente quer, tá? E acho importante, né, você pesquisar, você ver aí e tentar fazer outro tipo de demonstração, né, até mesmo para um treino seu aí, ok?